Você sabia que Pennywise não é um homem ou não é macho, mas ele é fêmea? Pois é, esta verdade sobre o antagonista desta grande saga It e a Coisa que nos foi apresentado nos dois filmes, o primeiro e o segundo. A primeira versão é aquela que abordava quanto à infância dos protagonistas como William D. Brown, Eddie Brock, Richie, Mike, Ben e por aí vai. E já no segundo filme apresentam esses personagens já adultos, com as suas vidas basicamente feitas, em função da promessa que eles fizeram no primeiro filme quando eles eram criança. Assim foram forçados a terem que regressar à cidade de Derry, e que Derry, na verdade, não é apenas um local simplório. Derry é o próprio antagonista da própria obra. Mas nós assistimos os dois filmes e esta verdade sobre o gênero da coisa não nos foi apresentada. Que porra é essa verdade que você agora está aqui a nos bombardear? Onde foi que você tirou este fato que você está nos apresentar? Claro que pouquíssima gente leu a obra na qual foi baseado para se tirar esse filme. Você leu o livro It e a Coisa de Stephen King? Nós felizmente nos colocamos nesta aventura, termos que ler a obra de mais de 1000 páginas. O fato é mesmo esse. E nós já estamos nessa senda, provavelmente 4 meses de leitura desta magnífica obra. E, de fato, sim, esta obra é muito interessante. E nós gostaríamos também de saber de vocês, quando a gente terminasse, vocês gostariam que nós apresentássemos aqui uma resenha desta magnífica obra, vos trazendo mais informações sobre alguns pontos, porque geralmente as adaptações de filmes que foram adaptados em uma determinada obra, elas não seguem tipo toda a sequência cronológica, claro, em função de muitos contratempos, essas todas aí. Então, geralmente as adaptações tendem a pegar aquilo que eles vão considerar serem importantes e acabam por colocar no filme. Mas o gênero da coisa não é macho, a coisa é fêmea. E a parte mais chocante também não é só saber que ela é fêmea e que ela de fato também estava grávida. O primeiro personagem que conseguiu detectar o gênero da coisa foi Stan. Stan é aquele personagem que é judeu e que, no segundo filme, quando ele recebeu a ligação do Mike que estava em Derry, o único dentre os 7 que não saiu de Derry, continuou em Derry, e quando a coisa voltou 27, 28 anos depois, acabou por contactar os outros 6 que já não se encontravam em Derry. Então Stan Uris, provavelmente ele cometeu suicídio após de ter recebido essa notícia, por causa da verdade que ele tinha descoberto quando eles eram crianças, a primeira vez que eles enfrentaram a coisa no seu habitat, e a coisa é fêmea e que também ela estava grávida. Você sabia disso? A coisa é fêmea, estava grávida, cara. E este fato nos foi apresentado nesta mesma magnífica obra. Aqui estão basicamente todos os detalhes sobre de qual gênero a coisa é. Porque no filme fala-se mais sobre verdadeira aparência da coisa. E no segundo filme nos foi apresentado quando eles foram enfrentá-la, ela como forma de uma aranha. As pessoas também sabem, mesmo que por intermédio do filme, se calhar você também não percebeu, que na verdade a forma original da coisa, primeiro, ela não é um palhaço, ela é uma palhaça. E na verdade também esta é a forma externa que a coisa geralmente utiliza, que é para conseguir ter a aceitação, ganhar a confiança das crianças. E os palhaços também têm essa dualidade. Eles têm a capacidade de serem cômicos, de serem engraçados e também de serem muito assustadores. E já foi perguntado ao próprio autor da obra, Stephen King, do porquê que ele utilizou Pennywise, lhe colocou a forma de palhaço, e a resposta que ele deu é exatamente esta que nós acabamos de apresentar para vocês. Essa dualidade que os palhaços apresentam, de serem cômicos e também serem engraçados, foi perfeito para conseguir extrair o pavor das mesmas crianças, porque a coisa não pura e simplesmente se alimenta dos corpos que ela mata, não. Afora isso, a coisa, o que torna a carne deliciosa para a coisa poder se alimentar, é o medo que as pessoas emanam quando se deparam com uma das aparências assustadoras que a coisa geralmente apresenta. E
quando os nossos heróis foram até o habitat da coisa já adultos, encontraram aquela forma de aranha que também na própria obra, no próprio livro, lá já nas páginas 800, o livro ainda aborda de que a forma de aranha da própria coisa nem é a sua forma original, caras. E é muito interessante isso, e quando nós terminarmos de ler esta obra, nós também vamos vos apresentar, e claro que provavelmente também na sua cabeça poderá estar a rolar a inquietação, mas se a coisa é fêmea, a coisa está grávida, quem engravidou a coisa? E olha, não é de um bebê, conforme vocês estão a ver nesta parte estracejada, não é apenas um óvulo, inúmeros, ou seja, são muitos, e uma das razões que estiveram na base de os garotos fazerem a promessa de voltarem para Derry, e porque no filme apresentou que foi William de Brown quem corta as mãos dos otários, que é uma forma de promessa de eles poderem voltar para Derry, mas que na obra não é bem William de Brown, o líder dos otários, quem corta a palma da mão dos otários, que é para servir de um lembrete quando a coisa voltasse, eles, os otários, poderem voltar a Derry e assim poderem enfrentar mais a coisa. Foi Stan Uris quem faz o corte. Você sabia desses fatos? Stan Uris é quem faz o corte e força os otários a terem que fazer uma promessa de poderem voltar para Derry. Provavelmente o grande receio de Stan é que a coisa estando grávida, se ela parisse, imagina as inúmeras coisas que deveriam infestar Derry. Provavelmente não é só a questão de Derry, porque ela poderia ter a capacidade de infestar também todo o planeta Terra, ou seja, basicamente eles colonizariam o planeta todo. E olha, uma teoria muito interessante que à medida que eu fui lendo também a obra, que me bateu assim na cabeça, é acerca da numerologia dos otários. Eles são 7. E, curiosamente também, os 7 otários, Mike Hanlon é preto, representando o próprio continente africano. Olha, nós vamos procurar mais informações a respeito da ancestralidade dos 7 otários, e nós vamos acabar por apresentar aqui para vocês uma teoria muito interessante relativamente a essa questão aqui, e que também fará todo o sentido em função da gravidez da própria coisa. Dominar o planeta Terra provavelmente deve ser esse o objetivo que a coisa tem. Então, esse é o Mundo de Nerd 360 graus. Se você gostou deste conteúdo que nós apresentamos para você, por favor, inscreva-se nesse canal, bota o like neste vídeo. Você sabia que a coisa afinal não é homem e que na verdade ela é mulher? E mais surpreendente e provavelmente mais assustador, que ela está grávida. Se você não sabia, diga aqui nos comentários. Por favor, inscreva-se nesse canal, bota um like neste vídeo. Este que vos fala é Damião Facundo. Nos vemos no próximo vídeo para mais novidades como esse, como do universo cinematográfico, como também do universo da literatura. Vocês gostariam que nós, eu, Damião Facundo, vos apresentasse uma resenha desta magnífica obra de Stephen King, na qual foi baseado, para vos apresentar os 2 filmes da coisa aqui neste canal? Diga, queremos o resumo e que nós vamos apresentar para vocês tão logo a gente termine de ler este calhamaço de livro de Stephen King. Você já leu este livro? Diga aqui nos comentários. Tchau, valeu, nos vemos no próximo vídeo.